Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Vanille, eu sou monitora da matéria de Direito Internacional Público que vocês tiveram esse período com o professor Emerson. Durante o, durante o semestre, acredito que nós tivemos 2 ou 3 encontros presenciais. E esse hoje vai estar sendo para a semana de estudos individuais de vocês. Hoje a aula vai ser sobre o Tribunal Penal Internacional. Acredito que ele já passou esse assunto com vocês na última aula, mas eu vim dar um reforço, uma aprofundada a mais, será uma aula rápida, só para maior entendimento, já que já estão encerrando a disciplina e caminhando para as provas. Para iniciar, eu queria falar sobre o que é o TPI. O TPI é um tribunal internacional permanente com sede em Haia, criado para julgar indivíduos e não estados. Ele nasceu do Estatuto de Roma, adotado em 1998, e entrou em vigor em 2002, após a adesão de 60 países. Atualmente, o número de adesões já totaliza 124 países. Ainda com mudanças, acredito que vocês tenham reparado durante a matéria que os países são adaptáveis, então alguns entram, alguns saem. Então nem sempre esse número é estável. Às vezes tem alguns países que a gente pode não considerar que eles estão propriamente dentro do estatuto, apesar de participarem diretamente. Está na alçada do TPI o julgamento de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão a partir de 2010. Então, ele entra em vigor quando o país não pode ou não consegue julgar um crime cometido entre esses que eu citei para vocês dentro do seu próprio país. Então, a partir daí, o TPI entra em ação e ele passa a intervir realizando um julgamento com base na avaliação própria ou do estatuto do país onde aconteceu o crime. Depende, ele é muito causal. Então, pode acontecer que um julgamento embasado para os Estados Unidos não funcione do mesmo jeito para o julgamento de outro país, do Brasil, por exemplo, mas ele só funciona em casos específicos. Como eu citei, o genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e de agressão. Um exemplo que ainda não estava, o crime de agressão ele só ocorreu a partir de 2010, ele entrou em vigor para ser julgado a partir de 2010, mas um exemplo que pode ser julgado pelo TPI seria o atentado de 11 de setembro. Muito conhecido, mas como seria um crime considerado um crime de guerra, um atentado terrorista, ele poderia sim ser julgado via TPI. Sobre a estrutura do TPI, ele tem 4 órgãos principais, sendo esses o primeiro a presidência, que coordena as atividades administrativas, ou seja, como toda empresa privada, não necessariamente todas as empresas públicas, ele coordena as atividades, isso é o básico. Abaixo deles tem as seções judiciantes, que primeira instância, apelação e etc. Esse caso, eu acredito que fica mais sobre a alçada de vocês, sobre o conhecimento. Abaixo, o gabinete do promotor, que conduz investigações e acusações. E abaixo, a secretaria, apoio administrativo e técnico. Então, é uma estrutura bem simples, bem alinhada, eles seguem um organograma e todos têm suas atividades bem definidas e separada por níveis hierárquicos. Então, decorando ali os nomes fica bem prático entender o que cada um faz. Não é muito enrolado entre si, não. Há 18 juízes eleitos pelos Estados-partes com mandato de 9 anos e sem reeleição. São escolhidos por sua alta moral e sua qualificação jurídica. Então, Estados-partes, a gente se refere aos países que participam ativamente do TPI e eles podem estar vigentes ali no tribunal por 9 anos e após esse período eles não podem ser reeleitos. Geralmente, isso ocorre baseado na sua, como toda eleição atualmente, toda eleição democrática é baseada na imagem que ele passa. O TPI e o Brasil, eu queria falar um pouco sobre.
O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma e reconheceu formalmente após a Emenda Constitucional 45/2004, e a entrega de acusados ao TPI não é extradição, pois é feita com base em tratado internacional. Então, novamente, como eu citei para vocês, é muito maleável a participação ou não. E não há conflitos entre o Estatuto do TPI e a Constituição brasileira. Como eu disse, eles também acabam acatando, dependendo da localidade onde ocorreu o crime, eles acabam acatando a legislação do país. Para o método de julgamento também existe algum juiz. Vocês sabem que existem mais de um método de julgamento, então não há conflito entre o Estatuto e a Constituição brasileira. Um pouco de limites e críticas em relação ao TPI. Ele não tem efeito retroativo. Ele depende da cooperação dos estados, então, como todo órgão internacional, acho que vocês perceberam muito isso em todas as aulas que tiveram durante esse período, porque o direito internacional público conta muito com a relação interna, então é muito importante essa dependência, essa cooperação. O direito internacional público remete muito disso. A cooperação é muito necessária entre os estados. E é óbvio que o TPI não ia ficar longe disso. Ele precisa ser resguardado tanto pelas eleições dos juízes, tanto pela entrega dos crimes e em diversos pontos. Nem todos os países são membros efetivos, como eu expliquei para vocês. Apesar de colocados, nem sempre eles são diretamente participativos. E entre alguns desses países, por exemplo, os Estados Unidos, a China e a Rússia não ratificaram. Coincidência ou não, países com certo poder e voz de guerra. Então, eles escolheram não ratificar. Algumas pessoas consideram eles membros, mas propriamente o país não é membro do TPI. Ele já foi acusado de viés regional por focar muitos julgamentos em países africanos. Então, ele não está isento de acusações, passa sim por alguns processos. E sua importância vem de promover justiça internacional, reforçar o direito humanitário, o combate à impunidade de líderes e reafirma a soberania responsável dos estados. Acho que vocês também perceberam muito durante todo o período que a gente, apesar de viver numa sociedade anárquica, precisamos separar pontos de importância e de relações que sejam relevantes e que possam manusear os estados que nem sempre conseguem conversar entre si diretamente. Por isso, a gente sempre precisa de algum mediador. Então, a ONU é uma mediadora, o TPI é um mediador. Mesmo que sejam mediadores indiretos, eles acabam agindo de forma a garantir a humanidade, garantir a estabilidade e evitar também guerras, evitar surtos, garantindo leis em diferentes setores. A conclusão de hoje é que o TPI é uma conquista histórica da humanidade, ainda tem limitações, mas representa um passo essencial para responsabilizar indivíduos por crimes que chocam a consciência mundial. É o símbolo de que o direito internacional não é mais apenas entre estados, mas também entre pessoas. Então, é realmente muito essa interconexão que a gente precisa ter entre os estados, essa conversa, essa questão de diálogo. A gente precisa mostrar que o direito não é só dos estados, não é só das pessoas. Então, ter alguém que luta por todos, ter alguém que luta pelos crimes maiores, sabendo que nem todo o país está preparado para brigar, por exemplo, por um genocídio, é muito importante e é uma grande conquista humanitária. Então, no mais, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A aula online precisa ser um pouco mais rápida, até para não pesar para vocês. Mas queria agradecer pelo acompanhamento nesse período. Espero ter ajudado de alguma forma na formação de vocês. E se restou qualquer dúvida de qualquer das aulas, se quiserem acesso aos slides, se não tiverem ainda, podem entrar em contato comigo ou com o professor Emerson, que eu passo para ele, passo para qualquer um de vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagem. E obrigado pela aula. Espero que tenham uma grande formação e boa sorte nas provas.
Tchauzinho, boa noite.